O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do Evangelho de São João, e nós vemos, nós continuamos com a leitura do Evangelho de São João e na primeira leitura, com a leitura dos Atos dos Apóstolos. E nós veremos neste tempo, no início deste tempo da Páscoa, como que uma contraposição. Enquanto no Evangelho nós vemos os relatos da majestade de nosso Senhor, os relatos do seu amor para conosco e os efeitos da ressurreição na nossa alma, aquilo que Jesus Cristo fez por meio da sua ressurreição, nós iremos perceber na primeira leitura muitas vezes relatos de perseguição da igreja. Isto é, os cristãos, os católicos, que começam a ser perseguidos porque eles pregam a verdade, porque eles pregam Jesus Cristo. E é uma realidade, meus irmãos, que normalmente estará presente na nossa vida. Isto é, se nós tomarmos a parte da luz, se nós tomarmos a parte do ressuscitado, se nós nos colocarmos do lado de Jesus, concomitantemente, ao mesmo tempo, as trevas se colocarão contra nós. Isso aconteceu na vida de Jesus, isso aconteceu, nós podemos ver, na vida dos apóstolos, e isso acontecerá na vida de todo verdadeiro discípulo de Jesus, discípulo da luz. No Evangelho de hoje, retirado do capítulo 3 de São João, começa primeiramente com aquela afirmação clássica e belíssima, hein? Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então nós precisamos crer no Filho de Deus, crer naquele que foi enviado pelo Pai, naquele que o Pai enviou para a nossa salvação. Então, crer significa aqui o quê? Não apenas acreditar, isto é, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ok, crer é também isso, mas crer é também
pautar a sua vida a partir daquilo que Jesus nos ensinou. Isto é crer no amor de Deus e saber que por amor, como nós cremos no amor de Deus, nós pautamos a nossa vida segundo o seu Evangelho, porque nós cremos que é o melhor para nós. Então, crer em Jesus Cristo ressuscitado é crer no seu amor, é crer na sua mensagem e é procurar viver segundo o seu amor, segundo a sua mensagem. Não é simplesmente, repito, ter uma fé simplesmente intelectual, mas é também aplicá-la na nossa própria vida. Procurar viver aquilo que Ele nos ensinou e abandonar aquilo que o desagrada. Por quê? Porque nós cremos nele, nós cremos no seu amor, nós cremos que Ele é amor. Então vale a pena abandonar aquilo que Ele nos apresenta como não amável. Vale a pena deixar de lado, deixar para trás, deixar para fora da nossa vida aquilo que não é do seu agrado. Por quê? Porque o que lhe agrada é a nossa salvação, o que lhe agrada é o melhor para nós. Então nós começamos a ver então esta realidade aqui entre crer e viver conforme a fé. Versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Jesus veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. Isto é, porque as suas obras eram más, eles se tornaram incapazes de acolher a luz, de acolher Jesus. Então nós aqui podemos perceber essa realidade de crer e acolher Jesus, crer e viver conforme aquilo que Jesus nos ensina. Porque se você não viver conforme a palavra de Jesus, você não estará crendo de verdade, e você não vai acolher Jesus na sua vida. O julgamento é este: Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Não quiseram a luz, quiseram as trevas, porque as suas obras eram más. Ora, meus irmãos, diante disso, nós nos perguntamos: e nós? Nós cremos de verdade, nós acolhemos de verdade Jesus Cristo na nossa vida? Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho. Nós cremos no seu Filho? E não responda rapidamente. Por quê? Porque você crê no Filho de Deus, você crê verdadeiramente em Jesus, se você procura ter obras da luz, se na sua vida as obras da luz têm lugar. Mas se na sua vida imperam as obras das trevas, ok, você ouve isso, e aí você rapidamente diz: mas as minhas obras, padre, as minhas obras são da luz, eu sou filho da luz. Que é isso? Não, eu não sou filho das trevas. Diz aqui São João: quem pratica o mal, odeia a luz. Não, padre, eu não odeio a luz. Então vamos lá, então vamos ver o que significa amar a luz. O que significa, usando uma linguagem paulina, ser filhos da luz. Porque às vezes nós pensamos que cremos, nós pensamos que as nossas obras são obras da luz, são obras dos filhos da luz, quando na verdade são obras dos filhos das trevas. São Paulo,
na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 8. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Um pouquinho antes, no versículo 6, São Paulo já diz assim: ninguém vos engane com discursos vazios, pois por causa disso sobrevém a ira de Deus sobre os rebeldes. Os rebeldes aqui são aqueles que têm as obras más, são aqueles que têm as obras das trevas, os filhos das trevas. Não vos torneis cúmplices deles. Então, isto é, pessoas que na verdade são pessoas que são filhas das trevas, embora se pensem filhas da luz. Por quê? Porque são cúmplices daqueles que praticam as obras das trevas. Pois, se no passado fostes trevas, agora pelo Senhor sois luz, então comportai-vos como filhos da luz. E o fruto da luz é a bondade, é a justiça, é a verdade. Procurai discernir o que agrada ao Senhor. Não participeis das obras estéreis das trevas, pelo contrário, denunciai-as. Então, um primeiro passo que São Paulo aqui nos apresenta: se eu quero ser filho da luz, eu não posso ser cúmplice, eu não só não posso praticar as obras das trevas, mas eu não posso ser cúmplice das obras das trevas. E infelizmente, existem muitos cristãos, muitos católicos, que são cúmplices das obras das trevas, de modo que as suas obras são más. Versículo 19: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. Aqueles que são cúmplices das obras das trevas, também são filhos das trevas, porque as suas obras de cumplicidade são más. Continua São Paulo para que eu dê o segundo passo. Vocês ainda podem estar assim: ok, padre, mas eu não sou cúmplice das obras más, eu não sou cúmplice das obras das trevas. Tá bom, segura aí. Vamos aqui terminar o primeiro passo de São Paulo. Então ele diz: procurai discernir o que agrada ao Senhor, não participeis das obras estéreis, pelo contrário, denunciai-as abertamente. Então, São Paulo diz aqui que o filho da luz, ele não é cúmplice das obras das trevas, e ele as denuncia abertamente, ou em outras traduções, ele as condena abertamente. Em 1 Coríntios, isso aqui foi Efésios, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 11. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9, São Paulo vai dizer então quais são essas obras das trevas, nas quais nós não podemos ser cúmplices e que nós precisamos condená-las abertamente. São Paulo vai dizer: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os fornicadores. Quem são os fornicadores? São aqueles que têm uma vida sexual fora do Senhor. São aqueles que não se uniram no Senhor. É aquilo que nós falamos, o que? O sexo fora do casamento. São os fornicadores. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os... Eu estou lendo, tá? Eu estou lendo aqui a Sagrada Escritura. Estou lendo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e seguinte.
Então não herdarão o reino dos céus, nem estes que isso praticam, nem aqueles que são cúmplices disso. Lembre que São Paulo diz que os que são filhos das trevas são aqueles que praticam tais obras, aqueles que são cúmplices de tais obras e aqueles que não as condenam abertamente. Esta é a doutrina de sempre da igreja. É o ensinamento de mais de 2000 anos. Mas, eu vou continuar aqui com a listinha, tá? Mas, muitos cristãos católicos, eles pensam que são filhos da luz, se eles simplesmente não fizerem, mesmo sendo cúmplices com aquelas obras. Quando um pai, quando uma mãe, aceita tranquilamente que o seu filho, que a sua filha tenha vida sexual, ele está namorando, ela está namorando, e os pais acolhem até o namoradinho, a namoradinha do seu filho, da sua filha, na sua casa, sabendo muito bem que depois que a mamãe e o papai forem dormir, os seus filhos não vão fazer vigília. Vocês sabem muito bem, não sejam ingênuos, mas você acolhe na sua casa, quer dizer que você tenha o controle total, não tenha a ilusão que nenhum pai tem um controle total sobre a vida dos seus filhos, mas que isto aconteça debaixo do seu teto, com a sua cumplicidade, porque você não quer nem pensar no assunto, você prefere nem pensar a respeito daquilo, você é cúmplice das obras das trevas. A sua filha, que diz que está tomando anticoncepcional por um problema de saúde, mas você sabe que ela está tendo vida sexual com o namorado, de modo que, mesmo que seja aquele remédio tomado por causa de saúde, porque eles estão tendo vida sexual, aquele medicamento poderá causar o aborto de dezenas de crianças. E você, pai, você, mãe, prefere nem sequer tocar no assunto, porque é algo muito delicado, sem sombra de dúvidas, é muito delicado. E a minha filha, padre, não está preparada ainda para ser mãe, mas já está preparada para matar os seus filhos? Nossa, não está preparada para ser mãe, mas está preparada para matar. E o pai e a mãe, como é um assunto delicado, prefere não entrar naquele assunto, porque é um assunto muito delicado. Percebe que isso é uma cumplicidade com as obras das trevas. Quando você percebe que o seu filho ou a sua filha está se comportando de uma maneira diferente, o seu filho e a sua filha com atitudes que demonstram que está se encaminhando para uma vida homossexual, e você prefere não tocar no assunto, fechar os seus olhos, porque é algo muito delicado, mas você não percebe que de alguma maneira você é cúmplice disso, porque você precisa, como diz São Paulo, condenar abertamente. Isto é, o que significa aqui? Que você já vai chegar destruindo tudo? Não, você vai chamar para conversar, orientar e dizer: meu filho, minha filha, a palavra de Deus que nos ensina o caminho para a nossa salvação, nos diz que quem isso pratica e quem assim vive, não herdará o reino dos céus. Você percebe que o seu filho, sua filha, começou a crescer rapidamente financeiramente, e você, pelo seu feeling paternal, maternal, você diz: tem algo estranho aí. Meu filho começou a ficar rico de uma hora para outra, e ninguém enriquece de uma hora para outra
se não ganhar na loteria. Então tem algo estranho aí. Mas o pai, a mãe, o amigo preferem nem entrar naquele assunto porque é algo muito delicado. Mas você, de alguma maneira, é cúmplice com aquela atitude. Porque se você sabe que o ladrão, que o que rouba, não entrará no reino dos céus, e você simplesmente não faz nada, você não tem caridade então por aquela pessoa. Você não se importa com a salvação dela. Então você de alguma maneira é cúmplice com as obras dos filhos das trevas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não vos iludais, nem vou ler aqui a lista, tal qual está escrito, segundo a tradução da Bíblia do Peregrino. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os que cometem adultério, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os caluniadores, nem os exploradores herdarão o reino dos céus. Alguns de vós no passado foram isso, mas agora fostes lavados. Aí você vai dizer: ah, padre, quer dizer então que ninguém vai para o céu? Sim, meu santinho, se você se agarrar a estas obras dos filhos das trevas, se você for cúmplice dessas obras dos filhos das trevas, e se você não estiver disposto a condenar as obras que são próprias dos filhos das trevas, você também não se salvará. Porque quando nosso Senhor disse que largo é o espaço, largo é o caminho dos que se perdem, e são muitos aqueles que por ali vão, e estreita é a porta dos que se salvam, é verdade. Não tenhamos aqui a ilusão de que todo mundo vai se salvar. É claro que tem que haver um esforço, um empenho, uma dedicação, para que nós sejamos de fato filhos da luz, para que nós de fato tenhamos obras boas, para que nós de fato não abandonemos a luz. Mas aí vem o segundo ponto que nos apresenta, e a aplicação aqui é rápida, não vou me deter muito sobre isso, que a primeira leitura da missa de hoje nos apresenta. Não pensemos nós, se nos tornarmos filhos da luz, que seremos aplaudidos pelo mundo. Estejamos dispostos à perseguição. No versículo 21 do Evangelho de hoje, diz: mas quem age conforme a verdade, quem age conforme Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a luz do mundo, mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, aproxima-se da verdade, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. E nós vemos aqui os apóstolos na primeira leitura, anunciando as obras da verdade, anunciando as obras da luz, e por causa disso eram perseguidos. O problema é que nós queremos sair bonitos na fotografia. O problema é que nós não queremos sofrer as consequências de ser filho da luz, de praticar as obras da luz, de praticar a verdade. Ora, se você se puser do lado da verdade, do lado da luz, os que são da mentira, os que são das trevas, se colocarão contra você. Mas se você se colocar do lado da verdade, do lado da luz, você se coloca do lado de Jesus. E meus santos, nosso Senhor disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas que Ele venceu o mundo. Então peçamos a nosso Senhor, neste dia em que a palavra de Deus nos chama, nos convida a nós nos colocarmos do lado da luz, aguentando todas as consequências disso. Pensamos a Jesus, que nos dê esta sabedoria, esta convicção, esta coragem, de não apenas sermos filhos da luz, mas com toda a caridade e sabedoria,
denunciarmos as trevas, denunciarmos as obras das trevas e nunca delas sermos cúmplices. Que a Virgem Maria nos conceda esta graça, interceda por nós, para que nós sejamos generosos e nos deixemos gerar pela luz, pela verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.